Vamos lá, vamos falar hoje sobre o livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito. E hoje, como esse livro é baseado em pesquisa, vamos falar hoje da notável pesquisadora Juliette Alexandre Bisson, nascida em Château-Seine-Oise, França, a 3 de outubro de 1861. Juliette Lemieux era filha de um médico cujos antepassados também o fora. Ela, como seu pai, de quem era aluna, admiradora e companheira, fazia esculturas e admirava Mesmer, praticando o magnetismo. Aos 18 anos, casou com Alexandre Bisson, que então ocupava um alto cargo no Ministério de Instruções Públicas. Ele era ligado às artes cênicas, onde logo se destacou como autor teatral de índole cômica. De cultura singular, enamorada de todos os correntes do pensamento contemporâneo, Juliette ligou-se às investigações paranormais através da leitura de revistas, entre as quais, na época, Gabriel Delane dirigia um monumento da doutrina espírita, que foi a Revista Científica e Moral do Espiritismo. Começou a ser assídua frequentadora de sessões experimentais. Uniu-se a nomes e homens que são bandeiras na luta pela demonstração científica do ser eterno, uno e imortal. O general Noel Schenisbeck, Nortzi, Charles Richer, Gustavo Gelé, o próprio Delane, Eugênio Austin, Santônico, William Cromesford e muitos outros notáveis pesquisadores. Seu marido a apoiava em seus ideais, embora não participasse das experimentações que a fazia feliz. Ajudava a cumprir um grave destino de lutas experimentais, desvelos e desabores próprios da atividade social e científica. Juliette Alexandre Bisson era, acima de tudo, de um temperamento notável e de uma grandiosa vontade criadora, imprimindo um característico perfil ao seu trabalho experimental, como se depende da leitura da monografia O Mediunismo na Sorbonne e do livro Os Fenômenos chamados de Materializações. Como prefácio do grande astrônomo Camille Flammarion, que admirou sua tempera de mulher e sua capacidade de cientista e de incansável trabalhadora, basta dizer que é um dos poucos livros que o autor de Urânia recomenda na busca dos caminhos que levam à ciência da alma. Metódica, sensível e sincera, doutora Bisson é um exemplo de conduta que orienta como se deve atuar nas pesquisas, onde nada deve ser improvisado e, dentro da possibilidade, nada se deve atribuir à sorte e ao azar, pois nada é tão anticientífico do que essa postura. Quando a doutora Bisson conheceu Eva Carriere, ela era Mathieu Beraldi, verdadeiro nome de Eva. A pesquisadora assim a batizou para encobrir uma etapa na vida dessa médium não muito lisonjeira. A verdade é que Eva Carriere não gozava de boa reputação, especialmente onde nasceu e viveu a sua adolescência, na Argélia, a época possessão francesa. Até 1899, Eva era adormecida mediante passes magnéticos. Porém, a partir de 1910, quando Eva passou a responsabilidade pessoal e financeira da doutora Bisson, esta aprendeu a adormecê-la.
E desde então começou uma nova e promissora fase na vida dessa extraordinária médium, que tanto contribuiu para o enriquecimento do acervo das pesquisas paranormais. Em 1822, a doutora Juliette Alexandre Bisson submeteu à apreciação do Congresso de Metapsíquica de Copenhague, Dinamarca, substancial relatório no qual ela resume o resultado de suas experiências realizadas às expensas da singular faculdade mediúnica de Eva Carriere, quando obteve materialização de espíritos em proporções minúsculas. Sobre o fenômeno esclarece Ernesto Bolzano. Tratava-se de um fenômeno obtido em plena luz de luna e na presença de 6 espectadores, isto é, em condições experimentais que exclui toda espécie de fraude, assim como a possibilidade de se explicarem os fatos em questões pela hipótese da alucinação. Bolzano procedeu a um criterioso exame desse estranho e perturbador fenômeno, consultando a coleção inteira de suas classificações de fenômenos, a fim de assegurar-se de que não havia entre os casos metapsíquicos outros casos semelhantes. Nada descobriu entre os casos já antigos, mas entre os casos mais recentes encontrou 5 outros episódios, análogos a relatos pela doutora Bisson. Era um certo número de apreciações em forma minúsculas, entre as quais algumas verdadeiramente estranhas, ou melhor, aparições em forma minúscula, entre as quais algumas verdadeiramente estranhas e interessantes em pontos de vista diferentes. Não pareceu ao autor de A Crise da Morte, entretanto, que essas manifestações apresentem analogia utilizáveis para a explicação das materializações liliputianas, ou seja, pequenas, apesar de detalhes característicos das proporções reduzidas que lhe é comum. E Ernesto Bolzano reproduziu a surpreendente narração de Juliette Alexandre Bisson. Há 5 meses, o engenheiro senhor Jeanson, um dos meus assistentes, mostrou-se muito interessado pelas minhas experiências, às quais ele assistia regularmente. Baseando-se nos fenômenos espontâneos obtidos através da mediunidade de Eva Carriere, em plena luz do dia, ele me perguntou se eu aceitaria fazer sessões à tarde no grande aposento em que resido. Confesso ter hesitado um pouco por causa da médium. Sabia que a experiência era possível, mas que provocaria uma reação muito viva na médium e, por repercussão, uma fadiga muito intensa nela. Consenti, porém, reservando-me o direito de suspender a sessão se a médium não pudesse suportar esse gênero de experiência. Na hora atual, podemos trabalhar com a luz do meu ateliê. Víamos a aparição do dia, sem inconvenientes. Há algumas semanas, com grande surpresa nossa, depois de ter seguido com interesse a evolução de uma porção de ectoplasma que se desenvolvia em Eva, uma deliciosa mulherzinha de 20 centímetros de altura apareceu no meio dessa substância. Essa mulherzinha deslizou de cima de Eva e avançou docilmente para nós e, continuando os seus movimentos, veio colocar-se nas mãos de Eva, fora das cortinas, depois nas mãos do senhor Jeanson. Em seguida nas minhas. A materialização é perfeita, iluminada pela luz que jorra através dos vidros de uma larga janela. Ela é visível a todos. Verificou-se que as pernas têm movimentos próprios. Uma delas se dobra, fazendo movimentar as articulações do quadril dela, do quadril e do joelho. Ela desaparece bruscamente, logo depois a substância ressurge
nas mãos da médium, aí se mostrando muito rapidamente um delicado rosto de mulher, parecendo iluminado por uma luz que lhe é própria. Admiramos o azul dos olhos e o carmim dos lábios. A aparição some, introduzo minha mão livre pela abertura da roupa da médium e sinto então um contato indefinível que se pode comparar ao roçar que produzirá uma teia de aranha. Pouco depois, a médium entreabre o casaco, tornando-nos a ver a mulherzinha nua, estendida no avental da médium. A doutora Bisson pede a aparição para mover-se a fim de mostrar que está viva. Logo, a pequena forma se agita e, sem mudar de lugar, movimenta-se sucessivamente o lado direito e depois a face. Após a sessão considerada inesquecível pelos participantes, a doutora Bisson tece os seguintes e breves comentários. O que significa essas manifestações? De onde elas saem? Que são? Muitas hipóteses foram arquitetadas, todas elas interessantes, ainda que uma só possa pretender ser a verdadeira. Se, como afirmam os espíritas, são espíritos desencarnados que nos vêm visitar, de que esfera desce esta mulher, de que acabo de falar? De onde provém essas manifestações insólitas? O professor Bozano, após lúcidas digressões sobre o momentoso e singular fenômeno, argumenta: aquele que duvidasse dessas materializações minúsculas seria convidado a explicar como poderia reproduzir, pela fraude, semelhantes manifestações em plena luz do dia, na presença de 6 pessoas e com uma médium segura pelas mãos. E se poderia pretender ainda, suponho que ninguém pensará em pôr em dúvida os fenômenos aqui relatados, estupefaciente que ele é. Juliette Alexandre Bisson desencarnou em La Noëlle a 9 de abril de 1956, isto é, quando tinha 95 anos de idade. Um pouco antes, ela ainda se mantinha uma grande convencedora, espírito afável, cultíssima, merecendo a admiração e respeito da comunidade científica, especialmente de tantos quantos se dedicam a provar laboratorialmente a imortalidade da alma. Juliette Bisson conversa com seu falecido marido. Cheikh Nortizet, em sua obra Materialismo e Premonição, edição francesa, insere o seguinte sugestivo relato de Juliette Alexandre Bisson sobre a incorporação de M. Bisson, seu marido, às experiências da Faculdade Mediúnica de Eva Carrier. A 5 de fevereiro de 1912, pouco depois da morte do meu marido, estava Eva ocupada com os exercícios psicógrafos, quando interrompeu subitamente esse trabalho para produzir um fenômeno de incorporação extraordinário para mim. M. Bisson, o falecido esposo, apareceu e falou-me com sua voz e seus gestos característicos. Repetiu palavras que me disseram pouco antes de sua morte, com o acento e o modo que lhe eram peculiares. Devo observar que Eva, desde a minha volta de St. Jean de Luz, em outubro de 1911, isto é, durante os 3 últimos meses, não havia penetrado o quarto do doente. A propósito da repetição desses fenômenos, disse a doutora Bisson, desta vez formulei uma pergunta que só M. poderia responder, a sua resposta foi acertada. M. Bisson, quando vivo, gaguejava, sobretudo quando animado. Esse defeito se apresentou na conversação.
Bem, essa pesquisadora, Juliette Alexandre Bisson, dá-nos uma comprovação da questão do espírito do seu estado de encarnado como mulher. Vemos que a limitação do ser encarnado como mulher não está no físico, mas sim no próprio espírito. Não é os órgãos femininos que fazem da mulher um ser, vamos dizer assim, frágil, mas é sim a natureza, as convicções que esse ser encarnado como mulher tem. Diga-se de passagem, a nossa Joana d'Arc, que fora com 18 anos um soldado do exército francês, com a idade de 18 anos. Ela era um médium de interpenetração psíquica, ela ouvia os espíritos falavam com ela constantemente, a despeito de muitos que negam isso, né? Que espírito não fala com encarnado. Paciência. E Joana d'Arc, ela contribuiu muito para a libertação da França na guerra. E ela, naquela época, com a Santa Inquisição, assim se colocam, né, como Santa Inquisição, queimou-a porque ela não negou essa realidade da manifestação dos espíritos. Então, Joana d'Arc, ela foi queimada viva, porque naquela época os médiuns para a Igreja Católica, eles eram tidos como endemoniados. Eles tinham que esses médiuns eram feiticeiros e eram acumulados com os demônios, né? Então, o que sobrava para esses médiuns eram ser queimados vivos. Hoje, a perseguição é pouca, né? Mas ainda tem. Ainda com muitos pseudos espíritas contribuindo para a negação da comunicabilidade dos espíritos, ainda a coisa fica pior. Vemos em Juliette Alexandre Bisson um espírito como muitos outros encarnados, a exemplo também de Eusébio Paladino, de Florence Krug, de Maria Curie, né? Todas essas mulheres que são espíritos encarnados mostraram para a sociedade em que vive e que viveu que a limitação do ser não está no físico que ele anima, mas na sua evolução. A evolução do espírito promove a ele o progresso ou o improgresso, porque ele traz na sua bagagem reencarnatória o que ele vivera. Sendo assim, a coragem de buscar a pesquisa da imortalidade da alma, como fez Juliette Alexandre Bisson, que pesquisou Eva Carrière, que foi um médium que contribuiu muito, porque vale lembrar o seguinte: a mediunidade, ela tem como propósito e até como missão o esclarecimento do ser. Então, quando um espírito encarnado, ele se dedica a essas informações, a dar essas informações, a prestar o serviço, não só para a sociedade física, mas também a sociedade espiritual, porque vale lembrar que nós não estamos só. Assim como a pesquisa física
Isso está no livro dos Espíritos. Vocês vão encontrar sabe onde? Na questão da guerra. Os Espíritos dizem como o encarnado e o desencarnado se acotovelam nesse processo de guerrear. Como os desencarnados se envolvem. Então, na verdade, a gente observa que os desencarnados se envolvem em tudo o que faz parte da vida do ser encarnado. Então, nós nos acotovelamos. Não existe essa ideia que muitos acham e que ainda querem conservar a todo custo, de que espíritos estão dentro de uma casa espírita. Os grandes homens, esses grandes homens, buscaram provar a imortalidade da alma através de provas laboratoriais. Eles não divulgaram a imortalidade da alma pelo simples fato de ouvir ou pelas manifestações simplesmente rudimentares, que são as batidas, que são as pancadas, né, provocadas por espíritos que Deus assim permite que se manifestem. Mas esses homens quiseram, acima de tudo, provar a imortalidade da alma pelo mecanismo físico que temos, que é o corpo. Observe que na pesquisa de Eva Carriere, esse espírito, isso já foi até colocado por Carlos Bernardo Loureiro, a questão da miniatura do espírito, assim como o peso, assim como a temperatura. Na questão da manifestação palpável, sentimos toda essa característica que o espírito promove no corpo, que ele molda. Por que nós não perdemos todas essas propriedades? Porque está em nós. Nós somos seres individuais. Somos seres com característica própria. Tudo o que se manifesta no físico é propriedade do espírito. É por isso que quando o espírito se afasta, o corpo perde toda a vitalidade e tudo o que manifesta nele. E muitos ainda querem achar na massa encefálica toda propriedade que o espírito manifesta enquanto está no corpo. Por que não encontra? Porque o ser que anima aquele corpo afastou-se. Então não existe mais ali o que se chama de vida. Pode haver alguns resquícios de energia física, mas o agente que levanta aquele corpo, que muitos dizem que ressuscita, que espírito não ressuscita e nem o corpo ressuscita. O espírito reencarna e desencarna. Não há um ressuscitar, porque essa questão que se coloca de ressuscitar, ela é contra as leis físicas, as leis científicas, que é uma realidade. Então, quando diz que se ressuscitou, é mera ilusão, porque não existe. As leis de Deus não se contradizem em nada. As leis de Deus, tanto na questão física como na questão moral, ela é eminentemente atuante. Ela não derroga, porque o homem acha que tem que ser assim. O homem é que tem que buscar a informação sobre a lei que lhe rege. E a lei que lhe rege também está constituída das leis físicas, porque senão vamos viver como vivem muitos dogmáticos, achando
que é a vida de Jesus, achando que a lei de Deus é tudo ou um sobrenatural ou milagre, sendo que as leis divinas, ela segue uma diretriz segura, uma diretriz pensada e não aleatória, como muitos dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Bom, se Deus escreve certo por linhas tortas, esse Deus, infelizmente, para essas pessoas, ainda oscila. Ele oscila nas suas colocações, ele oscila nas suas leis. Deus não escreve certo por linhas tortas porque Deus não escreve nada. Os espíritos disseram a Kardec que a lei de Deus está na nossa consciência. Sendo que a lei de Deus está na nossa consciência, Deus não está aqui para escrever nada e nem usando, como muitos acham, da palavra, escrevendo a palavra. Vale lembrar que essa palavra dita por esse Deus vai até de encontro a ele, porque ele mesmo desconhece que ele é onisciente, onipresente, justo e bom, ou que dá a um que trabalha um peso igual ao preguiçoso que nada quer. Então, esse Deus está se contradizendo. Então, essa pesquisadora, Juliette Pisson, ela mostrou que os valores do espírito, assim como tantos outros espíritos no corpo de mulher, mostrou e mostra que os valores do espírito se manifestam no corpo, independente dele ser homem ou mulher. A religião despreza a mulher como que a mulher é um ser desprezível. Primeiro que ela traz que o pecado original foi criado pela pobre da mulher, né? Outra questão é a questão da pureza, da virgindade, né? Isso é um preconceito e até um estado de ignorância terrível. Quer dizer, a mulher, ela tem que estar virgem e o homem tem que se prostituir. Até aí se vê um critério de menosprezo, né? De indiferença, de escravização para com a mulher. E todos esses espíritos que tomaram esse corpo feminino mostraram muito além, né? Até porque até hoje ainda vivemos o preconceito de que uma mulher não pode ser dirigente de uma casa espírita, principalmente de uma instituição espírita. Muitos aí badalam. Outras que não podem abrir a boca para falar com o homem, porque o homem é superior a ela. A lei de Deus não existe ser superior ao outro. Nós somos criaturas mais avançadas do que o outro. Isso independente de ser homem ou mulher. O próprio ser criou essa diferença entre um e outro. A fragilidade feminina está na sua constituição física por força da questão maternal. Mas a evolução do espírito está nas ideias. O corpo pode ser frágil, o corpo, mas o espírito não. Porque o espírito, ele se reveste nas sucessivas reencarnações diante dos ideais da inteligência, pela inteligência. Então, eu posso ter um corpo fragilizado, mas as minhas concepções não são. Tanto sim que, ao largar esse corpo, toda a minha vitalidade como espírito, ele se propaga nas minhas sucessivas reencarnações. Então, a força moral, a força física está no espírito. O corpo, novamente dizemos, pode ser fragilizado
por força de uma lei natural que é assim quer. Mas o Espírito não. O Espírito não. É por isso que vemos Espírito como mulheres notáveis, dirigindo pesquisas como essa, que não é para todo mundo, né? Pesquisar a imortalidade da alma de forma científica é um trabalho pessoal de cada espírito. Deus não escolhe ninguém a dedo para que exerça as suas leis. Deus dá a cada um a oportunidade nesse imenso universo de contribuir. Então, aqueles que se acham ser escolhidos por Deus, é como o Carlos Bernardo dizia, ele está meio obsidiado. Está meio, ele não está obsidiado. Por quê? Porque o trabalho que nós exercemos diante da nossa busca, do nosso estudo, né, da nossa vontade, vai nos possibilitando que a lei nos dê condição. É aí que quando eu converso com os espíritos, agradecendo a sua assistência, muitos dizem assim, trata do espírito como encarnado. Eu costumo dizer a eles o seguinte, que Deus dê a ele, mediante aos seus esforços, novas oportunidades. Porque quando eu digo ao espírito, desejando a ele que Deus lhe dê novas oportunidades, eu estou emitindo a ele a confiança, o respeito, a dignidade, mediante ao trabalho que ele faz. Porque nós, espíritos, vivemos não pelas ideias materialistas, quando estamos fora do corpo, mas vivemos sobre a energia, a força, a coragem, o ânimo, mediante aos ideais que nós abraçamos. É isso que faz com que o espírito progrida. O ideal que ele abraça leva-o a se felicitar e a se fortalecer. Então, quando eu dedico essas ideias ao espírito, eu estou emanando para ele energias positivas, que é o que é diferente de que Deus lhe abençoe, né? De que Deus lhe dê, porque Deus não anda dando nada a ninguém. Deus dá meios. Os meios é de acordo com o trabalho que nós tenhamos e que buscamos. Então, se Deus nos delega algo, é porque Ele vê em nós a capacidade, mas nos deixa um livre arbítrio de escolha. Isso vamos encontrar muito na questão de Kardec. Quando os espíritos convidaram Kardec, né, para a divulgação do espiritismo, mas o espírito deixou claro a ele que se ele não aceitasse, teria outros. Não é isso? Está na história, na própria biografia de Allan Kardec. Então isso mostra que Deus não está aqui para escolher ninguém a dedo. Nós nos fazemos escolhidos. Nos convida. A lei nos convida. Deus nos convida. Usando dos seus os direcionadores da sua lei. Espíritos mais evoluídos. Eles chegam e nos convidam. Todos nós somos convidados à melhora. Todos. Mas é como diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque essa escolha, ela requer trabalho, dedicação,
empenho, né? E esses valores nós não adquirimos em uma única reencarnação. São de sucessivas reencarnações. Muitas das vezes, um Leon Denis, que mal foi à escola, Leon Denis mal foi à escola, mas era e é um orador notável, com uma elegância, uma percepção, uma colocação invejável. Será que Deus usou de escolha com Leon Denis? Não, você vai falar sobre a doutrina espírita e eu vou lhe dar tudo de mão beijada. Ou foi o próprio trabalho de Denis, nas sucessivas reencarnações, que ele começara. E, na sua reencarnação, uma dessas reencarnações, ele galgou, também mediante a trabalhos árduos, essa faculdade que se desabrochou. Porque vale lembrar o seguinte: as nossas faculdades mediúnicas, temos que ter merecimento para ela se desenvolver. Temos que ter trabalho. É por isso que muitos médios que têm faculdades notáveis, que pouco dá importância, é um comprometimento. Será que em encarnações vindouras ele terá essa facilidade? Porque a mediunidade, ela é uma faculdade belíssima, notável, não há igual. A comunicabilidade com os espíritos é algo assim maravilhoso. É maravilhoso, porque o mundo espiritual, ele nos dá subsídios para caminharmos no mundo físico e sair desse mundo físico, continuarmos com essa clareza, né, de visão que desabrochou. Então não nos enganemos, a mediunidade, ela é uma faculdade belíssima, belíssima, porque ela promove o ser em todos os aspectos. Ela dignifica o homem no seu mais profundo ideal, porque ela mostra a esse homem esse mundo enigmático, desconhecido. O desequilíbrio que se tem não parte da questão da mediunidade, parte da imoralidade do ser, não da mediunidade. Então, a mediunidade, ela é uma faculdade onde o ser se transporta para a sua vida real, mesmo estando encarnado, né? É a luz, ou melhor, é a conexão. Muitos dizem que a religião é a ligação de Deus com o homem, do homem com Deus. Eu diria o seguinte: a mediunidade é a ligação do homem para com o seu Criador, porque a excelência de comunicação entre esse ser encarnado e esse Criador é infinita. A comunicação que eu digo entre o homem e o Criador não é que o homem está diretamente ligado a Deus, ou melhor, está falando diretamente com Deus, porque muitos de nós ainda não temos essa capacidade. Muitos têm, outros não, falta ali percepção. Não é que Deus está longe do homem, mas falta ao homem a percepção, desenvolver essas percepções, porque tudo em nós é percepção. Quando nós não compreendemos, quando nós não percebemos, é porque ainda estamos obscurecidos, como diz o próprio Leon Denis. O homem materialista,
Até porque o materialismo vive brigando com o espiritismo. O homem materialista, as suas percepções são quase, ou melhor, são obscuras. Ele não consegue perceber além do corpo. As suas percepções ainda são muito limitadas. Enquanto que o homem espiritualizado, ele tem percepções muito mais além do corpo. É por isso que eu sempre digo aqui, no que se refere à questão da mediunidade, entre uma criatura que faz colocação mediante as suas concepções e uma criatura que faz observações mediante a pesquisa. Ela tem muito mais respaldo do que quem fala com suas percepções pessoais. Porque a pesquisa, ela tem como propósito o fato. Ela apresenta os fatos. E as percepções pessoais não. Ela sempre está enraizada dos conceitos materialistas. Então, é por isso que a mediunidade, ela tem que ser pesquisada e, acima de tudo, o médium tem que se preparar. Porque os espíritos se comunicam. A comunicação, ela é necessária, mas há uma questão de cautela. Porque nem tudo é espírito e nem tudo é verdadeiro. Porque o espírito pode chegar aqui, dar nomes, falar coisas que muitas das vezes não é o que acontece. Ele simplesmente está enganando. Mas não vai se dar comunicação por causa disso? Não tem porquê. Kardec orienta aqui, não é porque somos enganados que estamos obsediados. Tudo serve de instrução. Tudo é instrução para que o encarnado se prepare e investigue cada vez mais. Porque tomar as comunicações só porque é comunicações como verdadeira é mera leviandade. Essas comunicações, elas têm que ser pesadas. Primeiro porque os espíritos, como diz Frederico Miele, os espíritos nos vê, sabem quem somos e vê como nos comportamos. E nós sabemos o que deles. Então vale lembrarmos essa preocupação. A mediunidade, ela é uma faculdade notável, sim, mas temos que ter cuidado. E esse cuidado é buscando estudar. Porque sem estudo não se tem bases para pesquisar nada, para questionar nada, porque falta respaldo. E nenhum livro dá esse respaldo a não ser os próprios livros da codificação.